Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos ao canal Leotrônico. Hoje eu vou mostrar alguns equipamentos de bancada essenciais. O primeiro é o ferro de solda. Antigamente não existia ferro de solda com temperatura controlada. Lá no final dos anos 80, uma empresa americana, a Weller, lançou aqui no Brasil os primeiros ferros de solda com temperatura controlada. Tinha um sensor na ponta, havia um pequeno circuito eletrônico dentro do cabo que controlava a temperatura. E depois foram desenvolvendo as estações de solda, né? E aí chegaram a vários modelos. Bom, você pode ter um ferro de solda comum, não tem problema nenhum, mas se você puder ter uma estação de solda, é interessante pela oportunidade de controlar a temperatura da ponta do ferro. A outra vantagem é que a maioria dessas estações de solda, elas têm proteção contra descarga estática. Então, ao retirar um componente que está bom para fazer alguma medição, alguma coisa do tipo, ou soldar um componente, você não vai ter problemas com estática. A maioria desses aparelhos são antiestáticos. Então, o que eu tenho aqui é um produto comum que você acha na internet, uma estação comum, essa Yashun 937. Ela é barata, não é cara, e eu acho que funciona bem. Ela vem a estaçãozinha, acho até interessante que ela tem uma inclinaçãozinha para visualizar melhor o display. Tem um controle de temperatura aqui, um knob aqui para controle de temperatura. Então, eu consigo ir de 200 graus até 450. Eu nunca usei 450 graus. Difícil utilizar uma temperatura tão alta assim. E ela vem com esse suporte na base. O que eu fiz aqui na base, eu coloquei pezinhos de silicone, porque eu achava que escorregava muito na mesa. Então eu comprei esses pezinhos de silicone adesivo e coloquei 4 pezinhos. Ela vem com essa esponjinha. O suporte funciona muito bem. Você regula a temperatura, ela chega rápido naquela temperatura. E quando você solda, sempre tem uma queda na temperatura e ele consegue atingir novamente a temperatura que você setou com muita velocidade. Tem esse LED aqui que indica toda vez que a resistência está recebendo energia. Então ele chega nessa temperatura e fica modulando a temperatura nessa faixa aí que você setou. Eu acho bacana. Outra coisa que eu acho legal é que essas pontas você pode substituir. Tem mais ou menos uns 8 tipos de pontas diferentes que você pode trocar. Você solta aqui e tira esse tubinho, a ponta sai, você coloca, tem ponta agulha, ponta chanfrada, tem essa ponta aqui, uma ponta tipo chave de fenda, tem uma ponta que é muito utilizada para quem mexe com rebaling, que é a ponta, eles chamam de ponta faca, né? Então eu acho prático por causa disso. A esponjinha eu sempre mantenho úmida, não é molhada, é úmida. E ao contrário do que algumas pessoas falam, de que você não deve utilizar esponja úmida porque destempera, besteira, não destempera nada. Eu uso essa esponjinha desde a década de 80, quando lançaram o suporte com esponja. Nunca destemperou ponta, nunca ouvi falar disso. Nem essas novas aqui. A Weller já tinha esses tipos de ponta substituíveis, nunca teve nada disso. Então, esqueça esse negócio de destemperar a ponta. Não destempera nada, não. E um outro produto que você compra quando você compra um ferro de solda é o sugador de solda, né? Então, deixa eu colocar isso aqui um pouquinho do lado. Então, tá aqui o sugador. Tem um monte de modelo. Tem corpo de alumínio, corpo de plástico, tem um monte de tipo. Eu recomendo, se você não for trabalhar com produtos sujeitos que sejam sensíveis à estática,
Pode comprar o de alumínio, que ele é mais durável. Mas se você vai trabalhar com circuito integrado, memória, essas coisas, você precisa de produtos antistáticos. O ferro, por exemplo, é antistático. E aí você precisa de um sugador também antistático. É o caso desse aqui. Esse meu é interessante pelo seguinte, ele é da Ikari, esse modelo aqui é da Ikari, e ele tem o corpo emborrachado. Muito legal esse corpo aqui emborrachado. Quando a gente ficar com a mão suada, né, não escorrega. Eu achei interessante esse tipo de sugador. Funciona bem. Você está vendo aqui na pontinha, esse amarelinho, não vem com ferro. Isso aqui é um bico que a gente compra, é um protetor da ponta do sugador, né? Então evita de, quando você estiver utilizando o sugador, encostar o ferro na ponta, apesar que ele não derrete fácil, mesmo sendo de plástico, mas a temperatura, aquele suporte é bem alta. Só que por atrito, inclusive, não gasta, vai gastar a pontinha. A pontinha custa muito barato. Eu acho que eu paguei R$2 essa pontinha, se não me falha a memória. Aí você tira, põe uma outra e o ferro dura bastante tempo. Tá ok? A outra coisa que eu vou comentar aqui, para quem vai trabalhar numa oficina, é este camaradinho aqui. Deixa eu fazer um espaço aqui. Bom, aqui eu vou até pedir para vocês observarem o seguinte. Na internet, no YouTube principalmente, aparece um monte de gente postando vídeo de tudo quanto é porcaria que inventam. Então tem gente que pega ventiladorzinho de fonte de computador ou algum outro tipo de ventiladorzinho pequeno e diz que vai montar o exaustor caseiro para a eletrônica. Bom, primeiro, para que precisa de um exaustor? Você tem que entender o seguinte, a solda de estanho, essa que eu estou mostrando aqui, ela não tem só estanho, tem chumbo na composição. Além do chumbo, dentro desta solda, existe fluxo, o fluxo de solda também. Normalmente essas soldas aqui têm 3 furinhos dentro que estão recheados de fluxo. Tudo isso produz gases quando você aquece o ferro de solda. O chumbo é extremamente venenoso, afeta o cérebro do ser humano, é muito venenoso. Tanto é, aí fica uma dica, tem gente que tem mania de... Isso eu já vi pessoal antigo de eletrônica fazendo, pega pedacinho do estanho e põe na boca. Fica segurando como se fosse um palito, fica mexendo, segura a solda com a boca. Gente, isso é muito perigoso. O chumbo no organismo humano causa um monte de problema. O fluxo de solda que está ali dentro, não só aquele, qualquer outro fluxo, soltam gases quando são aquecidos, muito prejudicial, dá dor de cabeça e um monte de outros problemas. Então, quando você vai fazer uma solda, o ideal é que você não fique aspirando estes gases, são gases. E aí é que eu digo a parte ruim da história. Aí aparecem os inventores de final de semana e começam a fazer essas invençõezinhas, pega ventiladorzinho, você já deve ter visto isso. Aí o camarada pega a esponja de lavar louça, descola essa parte verde e cola na frente de um ventilador, ou de um ventiladorzinho de fonte de PC, por exemplo, e diz que criou o exaustor para trabalhar com eletrônica. Que asneira, hein? Pessoal, essa esponja aqui, qualquer parte dela, ou amarela ou a verde, o pessoal usa a verde que é mais fininha. Ela não tem função de reter partículas de gases. O máximo que essa parte verde poderia reter são sólidos em suspensão, ou seja, poeira. Mas os gases do chumbo, os gases do fluxo de solda vão passar daqui por outro lado. Só você vai continuar aspirando aquilo. Vai ficar dentro do ambiente onde você está, na sua oficina. Tira o ventilador, tira daqui e passa para o outro lado. Não retém nada isso.
Infelizmente, na internet se vê tudo, né? Esse tipo aqui de exaustor, eu compro ele é da... Que marca que é esse aqui? Esse também é da Ikari. Primeiro, ele é antiestático. Começa por aí. Eu consigo mexer na inclinação dele, ó. Ele tem um bocal, esse bocal aqui, para melhorar a captação de gases. E, mais importante, ao contrário do que os inventores de final de semana fazem na internet, ele tem um filtro de carvão ativado. Filtro de carvão ativado retém os gases da solda. Tá? Essa é a grande diferença. Tem um filtro de carvão ativado. O filtro está aqui. Inclusive, quando você compra isso, vem o filtro que está instalado nele mais 2 de reserva. E custa barato o refil. Já fui ver, o refil é barato. Então, não caia nessa de fazer seu exaustor caseiro, e na verdade você só vai tirar a fumaça daqui deste lado e pôr para o lado de lá. E continua aspirando esses gases que vão estar dentro do ambiente. Você tem que ter um filtro que aspira os gases do chumbo e do fluxo, retém as partículas do gás aqui no filtro de carvão ativado e libera o ar para trás sem esses contaminantes. Essa é a grande diferença. A outra diferença é que o pessoal às vezes usa cada ventilador barulhento. Eu acabei de ligar ele aqui e você vê que ele tem um ruído relativamente baixo. E eu vou fazer um teste agora para você ver ele aspirando o fluxo de solda e a fumaça que sai de uma solda. Não sei se a câmera vai conseguir captar fumaça, né, na filmagem. Espero que consiga. Então eu vou ligar ele. Se você vai trabalhar, você coloca a placa de circuito impresso aqui na frente. Então eu vou tentar fazer bastante fumaça. Vamos ver. Acho que deu para ver, né? Bom, trabalhando no dia a dia, você sabe que a solda tem um cheiro, né, característico da solda e do fluxo que está aqui dentro. Eu no dia a dia percebo que quando eu trabalho com ele ligado, não fica no ambiente aquele cheiro de fumaça, tá? Então eu acho que é importante isso daí. Eu peguei esse vidrinho aqui, deixa eu botar isso aqui para trás, deixa eu desligar o ferro. Uma outra coisa interessante que o pessoal vende na internet, inclusive, não precisa comprar. O pessoal fala assim, às vezes a ponta do ferro fica muito suja. Não, só limpar naquela esponjinha não resolve. E você não deve raspar com faca, com nada assim tão agressivo. E vendem na internet uma coisa tão esquisita. Vende uma esponja, ela é até dourada, porque fica mais bonitinha, num suportezinho. Pô, mas na verdade, pessoal, aquela esponja que eles vendem é essa esponja de lava-louça, que não enferruja. Tem ela prateada e tem ela dourada. Essa aqui é da Scott Brite, comprei no supermercado, R$4. Na internet essa esponjinha o pessoal vende para pôr no ferro de solda, custa R$45. É a mesma esponja, tá? E esse vidrinho, você pode pegar um vidrinho desses de papinha de criança, um vidrinho de geleia pequenininho, alguma coisa do tipo. Vou abrir aqui, ó. É essa esponjinha que você encontra na internet para vender para ferro de solda. Pode usar palha de aço tipo bombril? Não. Por quê? Primeiro, bombril enferruja. Segundo, bombril solta partículas, solta fiapinho. Imagina se você limpa o ferro naquilo e está trabalhando e começa a soltar aquelas
aqueles fiapinhos de bombril, e você vai fazer uma solda no circuito integrado e um fiapinho daquele fica grudado no ferro e acaba pondo em curto o terminal, dois terminais no CI, por exemplo. Então, não use bombril. Pronto. E aí, você pode só fazer isso, ó. E arranca bem, viu? Limpa bem. Eu não sei se a câmera pega. Vou ver se pega. Olha como é que fica. Limpo, 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 limpo. Tá? E esse tipo aqui de esponjinha da Scotch-Brite, eu tenho outras marcas também. Na feira vende isso. Eu comprei já aquela dourada que vende na internet. Eu comprei aquilo na feira. Paguei muito baratinho. Então tá aí. É mais uma outra dica aí. Coisas que a gente tem que ter no dia a dia. A outra coisa que eu vou mostrar para vocês agora é o seguinte. Estou falando aqui sobre solda, né? Hoje vamos falar bastante sobre solda, instrumentos para soldagem, de soldagem. Daqui a pouco eu vou mostrar a estação de ar quente. Mas você que está começando aí na eletrônica, você pode estar pensando assim, puxa, eu não tenho experiência com solda. Sabe qual que é o melhor jeito de pegar experiência com solda? Fazer solda e dessolda? Você faça isso aqui, ó. Vá em algum lugar aí na sua cidade onde venda sucata de eletrônica, compra sucata. Todo tipo de sucata é essas que você está vendo aqui. Isso aqui é tudo sucata. Sucata de placa-mãe. E sabe o que você faz? Pega a sua estaçãozinha de solda, dessolda e começa a tirar componente e soldar o componente de novo. Exatamente isso. Pega o componente, tira o componente da placa, limpa a placa e solda o componente de novo. Aí pega um outro capacitor, tira o capacitor, solda de novo. E vai observando se você está danificando as trilhas, observe se você está fazendo solda fria. E só a prática vai te dar realmente a qualidade na soldagem. Então tira. Esse aqui eu já tirei vários. Estava demonstrando numa outra demonstração como fazer treinamento com solda, né? E tiro peças, tira o CI, põe o CI de volta. Aí você vai aprender a tirar um CI sem danificá-lo, né? E soldá-lo novamente. É assim que você vai pegar a prática com sucata. Eu pago muito barato uma sucata dessa, às vezes o pessoal nem me cobra, dá. Pega aí. O cara tá com a oficina entupida de sucata, me dá lá uma sucata, umas placas. Aí você fica aí soldando e dessoldando e vai pegar a prática nisso. Agora eu vou fazer um cortezinho no vídeo. Eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. A estação de ar quente. Só que eu vou ter que tirar um pouco das coisas daqui para colocar ela aqui em cima da mesa, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Então, pessoal, voltamos aqui. Já montei aqui a estação de ar quente. Essa estação de ar quente também é da Yashun, é igual a minha estação de solda, mesma marca. Yashun 850+, o Plus, né? Eu não quis comprar aquela estação que é a solda junto com a estação de ar quente conjugada, né? Tem o ferro de solda e a estação de ar quente conjugada. Eu achei melhor comprar separado, até porque se desse defeito, eu ficaria apenas sem um deles, né? Se fosse conjugado, se desse defeito, provavelmente eu ficasse sem os dois, né? Então eu pensei nisso também. Ela não é a melhor, talvez, do mercado que existe aí. Existem estações de dessolda mais sofisticadas. Tem outras estações aí mais... Só que são mais caras, né? E a gente não precisa comprar coisas tão caras assim. Ela vem com bastante recurso. Por exemplo, ela vem aqui com 5 bicos, cada um com um diâmetro. Eu vou pegar um... Na verdade, eu acabo usando só 2. Desses bicos todos, eu acabo usando mais 2. Os outros eu quase nunca nem usei. O que eu mais uso mesmo, esse aqui, ó. Deixa eu pegar ele. Aqui.
Esses dois aqui é os que eu acabo mais utilizando. Tem um mais fininho, bem fininho mesmo. Quer ver? Esse. Quando você tem aqueles capacitores minúsculos, esse aqui também é legal para tirar. Você consegue remover facilmente aquilo. Melhor do que com ferro de solda, tá? Bem melhor. E se for um MOSFET, aí realmente um MOSFET eu uso esse daqui. Isso aqui eu consigo colocar no MOSFET. Se for um MOSFET um pouco maior, eu coloco esse outro aqui que tem um diâmetro maior. Eu vou montar um aqui só para vocês verem. Eu vou montar o mais fininho. É simples, ó. Ele tem um encaixezinho. Ele vem com essa porquinha aqui para dar um aperto, né? Aí encaixa. Não precisa apertar assim, pessoal, para tirar água de pedra, não, tá? É só a força suficiente para dar um encosto. Aqui, ó. Pronto. Não precisa apertar mais que isso. Tem gente que aperta com tanta força, não precisa. Bom, como é que ele tem o suporte dele? Eu achei muito bacana esse suporte aqui, viu? Ele encaixa, segura, fica bem firme. Então nesse tubo aqui sai o ar quente. E aqui por dentro também tem a fiação que aquece a resistência da ponta. Quando você vai ligar, primeiro você deixa tudo no mínimo, o ar e a temperatura. E liga. Você está vendo que aqui está o LED amarelo, né? Tipo um stand-by. Aí ligo. Ele está fazendo um vento bem fraquinho. Eu vou aumentar a quantidade de ar. E já está quente. E agora eu vou começar a colocar a temperatura nele. A temperatura para derreter uma solda, por exemplo. Está em operação. O LED verde heater está indicando que está aquecendo. A temperatura está subindo. Pronto, atingiu a temperatura que eu setei lá. Parou até o aquecimento. E ele vai ficar, tá vendo? O heater ficou piscando. Quando ele cai a temperatura, liga de novo a resistência e vai ficar nessa faixa aí. Eu vou derreter aqui um pouquinho de solda. Você consegue derreter a solda aqui facilmente, tá? Eu vou tentar cortar a solda, que acho que é melhor. Ó. Agora, deu para ver que derreteu a solda? Ela entortou ali. Vou entortar aqui de novo. Pronto, cortou. Depois eu vou ver na filmagem, que eu filmo sozinho, tá? A câmera no tripé. Não sei se dá para ver. E é isso aí. Um equipamento não é caro também. Na hora de desligar, você faz o seguinte. Não mexa na velocidade do ar. Só baixa a temperatura. Deixa a temperatura cair bastante. Fica observando ali, a temperatura está diminuindo. Eu vou dar uma dica. Dentro desse modelo Yachun, vem um saquinho, mas vem um alerta dentro da caixa. O pessoal não lê, né? Felizmente a turma não lê. Vem um papelzão grande assim. Quando você abre a caixa já tem um alerta grande assim. Debaixo dele tem um parafuso pintado de vermelho. Antes de ligar, você tem que tirar o parafuso. O que faz esse parafuso? Aqui dentro tem uma bombinha de ar. Essa bombinha trabalha no sistema vibratório. Durante o transporte, isso aqui vem do outro lado do mundo, né? Atravessa o oceano, isso aqui. Eles colocam na fábrica um parafuso para segurar essa bombinha para ela não chacoalhar no transporte. Só que quando você vai utilizar, você tem que tirar esse parafuso que está debaixo pintado de vermelho. Tira e você não vai usar mais esse parafuso. A não ser que você vá fazer uma mudança e vai ter que levar isso aqui de mudança. Aí você põe o parafuso de novo por baixo para travar a bomba. Senão você pode até quebrar o aparelho se você não tirar isso daqui. Olha aqui, a temperatura já chegou a 132 graus. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente desligar e você vai ver que ele não desliga na hora. Ele aumentou a velocidade do ar, porque ele vai resfriar a resistência que está aqui dentro. Aí ele vai resfriar, a temperatura vai cair. Quando chegar em 40 graus,
Aí ele acende aquele LEDzinho de standby novamente, aquele LED amarelo. E aí sim o aparelho está desligado. Aí você pode tirar da tomada. Então perceba que mesmo desligando, ele continua no processo de resfriamento agora. Tá? Vamos observar aí. A temperatura vai caindo, vai chegar em 40 graus e ele vai parar nessa temperatura aí. Pronto. Chegou a 30 graus, aí ele vai ficar modulando até essa resistência ficar fria. Quando ela baixar de 30, ainda está quente. A carcaça está quente ainda. Mas daqui a pouco ele para. O ar ainda está saindo morno ainda. Tá aí. Parou. Então ele entrou em modo standby. É isso aí, pessoal. Eu vou mostrar daqui a pouco mais um detalhezinho aí relacionado à solda. Fique aí ligado no nosso canal. Aprenda aí com a gente um pouquinho de eletrônica. Tá ok? Um abraço.